Boa noite. No Jornal do Doce de hoje vamos entrevistar a Érica Guerrieri, que é fisioterapeuta. Boa noite, Érica. Tudo bem? Boa noite, tudo bom. Érica, conta pra mim aí qual que é o objetivo da fisioterapia em si. O objetivo da fisioterapia em si é reabilitar e tratar doenças cinesiofuncionais do corpo dos seres humanos, né? E com isso dar movimento e liberdade de movimento para as pessoas. Os fisioterapeutas utilizam de alguma outra forma para poder estar ajudando os pacientes, além dos exercícios, das atividades físicas? É um outro método, um outro procedimento que é aplicado nessa situação? Então, a fisioterapia, ela é uma profissão que ela tem diversas técnicas que podem ser usadas nos processos de reabilitação e cuidado das pessoas, né? Então, a gente tem desde de procedimentos que utilizam de algumas tecnologias, como equipamentos de ondas, de calor, né? Até técnicas que utilizam o cavalo como instrumento terapêutico, técnicas que a gente utiliza alguns equipamentos para poder refinar e auxiliar nos movimentos para alguns tipos de paciente, como, por exemplo, alguns elásticos, alguns instrumentos mesmo da área de atividade física que vão ser usados dentro do objetivo terapêutico, né, para cada uma das pessoas inseridas nesse contexto da reabilitação, para poder ganhar a função do corpo e restabelecer a harmonia do movimento, né? E assim a pessoa sair do quadro da doença ou reabilitar mesmo, que é você tornar um corpo funcional mesmo que ele tenha uma alteração ainda estrutural. Entendi. Na pandemia, né, trouxe vários impactos assim, negativos por conta do isolamento social e tal, isso atrapalhou um pouco as pessoas que têm necessidade de praticar exercícios terapêuticos e tal. Como você acha que é o melhor método para as pessoas que ficarem em casa praticando isolamento, né, porque a gente está vivendo a pandemia ainda? Quais você acha que são os principais objetivos para elas poderem estar colocando como meta, poder exercitar? Quais tipos de aplicação? O que elas devem realizar, né, nesse momento? Então, o fundamental para o corpo manter-se em equilíbrio é ele estar em movimento, é movimentar constantemente, né? Então, procurar sempre uma atividade que possa colocar esse corpo para movimentar, seja ela através de um pilates, de uma natação, de uma reabilitação mais específica, que nós temos técnicas de postura, entre outras atividades que deixam o corpo em movimento constantemente. Esse é o ideal. E assim, a fisioterapia ela passou por um processo muito importante na pandemia, porque os fisioterapeutas tiveram um papel fundamental na reabilitação do Covid e no pós-Covid, né? Inclusive, o serviço que eu estou à frente na prefeitura, ele assumiu a parte de reabilitação do pós-Covid e isso veio valorizar e colocar um movimento para a classe de fisioterapia para atuar diretamente na pandemia. Então, mesmo que as pessoas que estavam em reabilitação elas tenham se afastado um pouco, hoje todos os serviços funcionando de forma normal, né? Eles também estão mais robustos, né? Eu acredito que os profissionais da classe adquiriram mais experiências. Nós tivemos muitos cursos online, muitas formações que direcionou a fisioterapia e tornou ela muito importante nesse período. Então, eu acredito que quem está muito inativo, que está sentindo algumas dores, é importante procurar um profissional para se avaliar, para ver se ele tem a necessidade de fazer a reabilitação em alguma das técnicas que a fisioterapia usa, ou se ele tem a necessidade de fazer uma atividade física mais global, né, mais inserida socialmente. Entendi. A pandemia trouxe, sim, essa negatividade, né, essas coisas assim que a gente estava comentando aí, mas em questão profissional, as mídias sociais, você acha que elas tiveram algum incentivo para poder estar ajudando vocês aí como auxílio a exercer a profissão de vocês? Porque teve muitos profissionais que utilizaram as plataformas digitais, né, no meio de trabalho. Vocês se encaixaram nesse meio de trabalho? Então, no serviço público, eu vou falar de duas coisas distintas, né? No serviço público, na rede da pessoa com deficiência, que é onde eu atuo no município, a gente teve, sim, portarias do Ministério, do Estado, que regularizaram os atendimentos remotos
E assim nós conseguimos manter muitos atendimentos que a gente mantinha presencialmente, nós conseguimos monitorar alguns pacientes que tinham necessidade de monitorar e assim estabelecer prioridade de qual o paciente que deveria estar no presencial, mesmo no período da pandemia, porque os serviços estavam funcionando, mas eles estavam funcionando para prioridades. Então, essa questão do uso do WhatsApp, essas liberações das consultas online, isso possibilitou a gente manter monitoramento sobre alguns pacientes que tinham mais risco de se deslocar e aí pegar o Covid, mas não deixando eles sem atividade, e, ao mesmo tempo, trazendo para a atividade presencial os que tinham mais necessidade, porque perdiam alguma parte da funcionalidade. Em relação ao uso da mídia social, você tem um outro lado também, que na pandemia passou-se muitos cursos, muitas formações que antes eram presenciais, elas vieram para mais próximo, né? Então, a gente teve congressos internacionais todo virtual, então possibilitou o acesso maior dos profissionais. Nós tivemos muitos cursos com custo muito inferior para o profissional, que também possibilitou. Então, a pandemia, ela teve, sim, né, suas consequências graves e que realmente tirou a gente um pouco do eixo de movimento que a gente tinha, mas ela trouxe essas perspectivas, tanto de ampliar o olhar de como eu posso cuidar do indivíduo, também como eu posso buscar informação para me formar, para eu estudar e aprimorar as técnicas dentro da profissão. Então, assim, tivemos vários ganhos, né? A gente vai entrar no breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para dar continuidade no nosso assunto. Okay. O Jornal do Doce volta em um instante.